Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão de São Paulo. Tenho o privilégio de poder mais uma vez abrir as Escrituras e estudar da Palavra de Deus. Um dos aspectos que nós todos necessitamos e nós todos queremos ter uma boa família, um bom lar. Dou graças a Deus que eu nasci num lar cristão, dou graças a Deus que meus pais nasceram num lar cristão, dou graças a Deus que os meus avós nasceram num lar cristão e eu que tenho uma boa herança. Graças a Deus que minha esposa nasceu num lar cristão. Agora, Deus não tem netos, então eu não sou salvo porque meus pais eram salvos. Não, eu tive que colocar a minha fé em Jesus Cristo, tive que ser salvo por mim mesmo. Não pelas minhas obras, mas aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Mas eu dou graças a Deus que eu pude observar, eu pude ver boas famílias, bons casamentos, bons lares. E também pude, através do tempo, estudar a Palavra de Deus e aprender mais sobre esse assunto tão importante que é o lar, que é a família. Hoje em dia nós temos divórcios, mais do que 50% dos casamentos geralmente acabam em divórcio. Isso é uma tristeza para o meu coração. É triste que nós não conseguimos casar com alguém e permanecer um casamento feliz, um casamento alegre, um casamento com paz e sossego, um casamento cheio de amor. Eu dou graças a Deus que eu pude observar e assistir os meus pais durante a minha juventude, enquanto que eu ainda estava em casa, e ver o amor que eles tinham um para com o outro. Eu pude, avô morreu quando era um pequeno, uma criança ainda, então não vi muito do casamento deles. Mas dou graças a Deus que através dos anos eu pude observar bons casamentos. Mas infelizmente, como mencionei já, hoje nós não temos muitos que sabem como manter um bom casamento. Não sabemos muito bem como criar os nossos filhos. Não sabemos o que as Escrituras nos ensinam. Então eu quero que nós vejamos algumas coisas aqui na Palavra de Deus. Olhe comigo para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Conhecemos essa passagem das Escrituras. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, nós começamos uma série de versículos que fala sobre a mulher, a esposa do marido. Depois vamos olhar nela daqui a pouquinho. Tem outros versículos falando sobre o marido. Nós temos versículos que falam sobre a criança, temos versículos que falam sobre os pais, como devem tratar os seus filhos. Temos alguns versículos que falam sobre servos e mestres e como nós devemos tratar um ao outro. Então essa passagem aqui em Efésios, começando em capítulo 5, nós vemos que está falando sobre relacionamentos. Note novamente, Efésios 5, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Agora, o meu intento hoje não é para mostrar como nós devemos fazer, como a mulher deve ser sujeita, submissa ao marido dela. Mas eu quero que nós notamos aqui. Aqui nós vemos a mulher falando para a mulher e falando para ela sobre a responsabilidade dela. Nós pulamos para frente em Efésios capítulo 5, versículo 25. Nós vemos vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É claro, é crucial para nós termos um bom casamento, para nós termos um casamento que é alegre, um casamento que é forte, um casamento onde o relacionamento é saudável. Nós temos que ter o amor. Mas note novamente que nesse versículo, o marido, Deus fala para o marido, e não fala para ele sobre os direitos dele, que a mulher é para fazer isso ou aquilo para ele. Deus fala para o marido e Deus dá para o marido
a sua responsabilidade. Ele conversa com a mulher no versículo que nós mencionamos, e ele não fala sobre os direitos dela, mas ele fala sobre as responsabilidades que ela tem para o casamento. Então, continuando, nós vemos em Efésios, no próximo capítulo, Efésios capítulo 6, é continuidade, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Novamente, nós vemos Deus conversando aqui com os filhos, mas nós vemos Ele não falando sobre os direitos do filho, mas fala sobre a responsabilidade que o filho tem nesse relacionamento, nesses relacionamentos que nós encontramos aqui nesses versículos. Então, Deus, quando Ele fala, quando Ele está ensinando sobre o lar, quando Ele está falando para o marido, quando Ele está falando com a esposa, quando Ele fala com os filhos, Ele não fala dos nossos direitos, mas sim Ele fala sobre as nossas responsabilidades. Então, para nós termos um bom casamento, para nós termos um bom lar, uma das coisas que nós temos que entender é que nós precisamos focar nas nossas responsabilidades. Não preocupamos, não devemos preocupar com os nossos direitos, o que a outra pessoa deveria estar fazendo para nós, o que nós merecemos deste relacionamento. Não, nós devemos focar no nosso relacionamento. Mas infelizmente, o que nós vemos hoje? Hoje é tudo eu. Hoje é tudo o que eu quero, o que eu mereço, o que é devido a mim, aos meus direitos. E mesmo entrando no casamento, mesmo entrando em todos os relacionamentos, infelizmente hoje nós vemos as pessoas centralizadas em si, em vez de pensar, em vez de ver a responsabilidade, eles vê ou querem olhar nos direitos que eles têm para si mesmo. Então, nós vemos que nas Escrituras Deus não fala sobre os nossos direitos. Deus sempre fala sobre as nossas responsabilidades. Aqui nós vemos então que Deus começa a falar com a mulher e fala sobre a responsabilidade que ela tem. Ele continua e fala com o marido e fala sobre a responsabilidade que ele tem. Ele continua em capítulo 6, continuidade, né? Termina o capítulo 5 falando para o marido. Infelizmente, às vezes, a divisão dos capítulos que o homem colocou ali acaba cortando, né, o pensamento que Deus estava tentando colocar. No Velho Testamento, quando eles foram escritos, quando os livros, as epístolas foram escritos, ela foi escrita por inteiro. Alguns séculos atrás, nós colocamos divisões de capítulos e de versículos para nos ajudar a achar elas, mas às vezes ela acaba cortando o meio ao pensamento, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas voltando então, em Efésios 6, versículo 1, ele fala para os filhos sobre a sua responsabilidade. Depois ele vai adiante e continua em versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, Efésios aqui, no capítulo 5, começando com a mulher, continuando com o marido, indo para os filhos e voltando para os pais. Nós vemos aqui os relacionamentos da família. E esses relacionamentos da família, nós vemos que são mencionados as nossas responsabilidades. Se nós queremos ter um bom lar, se eu quero ser um bom marido, eu vou precisar ser um bom marido com as minhas responsabilidades. Se eu quero um bom casamento, o meu foco nunca pode ser nas responsabilidades da minha esposa ou no que eu acho que é os meus direitos. Não, a minha responsabilidade deve ser o meu foco. A minha esposa deve focar na responsabilidade dela, mas não é a minha preocupação o que ela está fazendo correto ou o que ela não está fazendo corretamente. Sim, como um pai, como a cabeça do lar e tudo mais, eu tenho as minhas responsabilidades de cuidar do lar e manter-o indo na direção correta, mas a minha preocupação de relacionamento deve ser meu relacionamento próprio, o que são as minhas responsabilidades, não o que eu quero, não o que eu gosto, não o amor que eu quero sentir ou a submissão que eu quero ver, não, a minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de amar a minha esposa e ela tem as suas responsabilidades, mas o meu foco é a minha responsabilidade. Então aqui nesses versículos, nesses dois capítulos, nós vemos aqui em Efésios capítulo 5, ela continua
para Efésios 6, mesmo que está dividido, é o mesmo pensamento, o mesmo foco indo na direção. Ele fala ali, eu não vou mostrar os versículos, mas fala para o servo, fala para o mestre, novamente falando para as responsabilidades de cada um, não os seus direitos. E quando nós continuamos, em versículo 10, nós vemos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui, no fim do capítulo, no meio, para o fim do capítulo 6 de Efésios, nós vemos Deus começando a falar sobre a armadura de Deus, sobre uma guerra espiritual, sobre as coisas, as ferramentas que nós necessitamos para ter uma vitória na batalha espiritual. Aqui nós vemos, Deus começa a falar, em capítulo 1, ele fala, sujeitai-vos uns aos outros, começando ali, ou não, continuando realmente, nós vamos ver, continuando, mas falando sobre relacionamentos, continuando no assunto, mas começando, ou colocando em uma parênteses, vamos dizer, ele começa a falar sobre relacionamentos e a responsabilidade de cada um nos seus relacionamentos. Ele fala, sim, muito sobre a família ali, mas ele não somente fala sobre a família, ele fala ali também sobre servos e mestres. Mas eu quero que nós notamos uma outra passagem. Nas Escrituras, antes de ele começar a falar sobre o relacionamento, antes que ele comece a falar sobre os relacionamentos que cada um e a responsabilidade de cada um para com o outro. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 5, em versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, em versículo 18, nós vemos, ele está falando para ser cheio do Espírito Santo. Está falando para nós não nos embriagar, não ser controlado pelo vinho, mas aqui seja cheio do Espírito Santo. Ele usa esse versículo, essa passagem aqui, para nos mostrar uma comparação. O bêbado, da mesma forma que ele é controlado pelo álcool, da mesma forma que ele não consegue controlar a si mesmo, mas o álcool está agora controlando ele. Nós vemos um bêbado, ele está andando na rua, nós vemos que ele não tem controle dos seus passos. O álcool está controlando ele. Ele não consegue mais andar direto, ele consegue ficar em pé muitas vezes, acaba caindo. Ele não tem controle do seu próprio corpo. Ele começa a tentar falar e as palavras saem, às vezes nem dá para entender o que ele está falando, porque ele nem tem controle mais da sua boca. Sim, ele fala palavras, o que ele está tentando falar, e muitas vezes no próximo dia ele nem lembra o que ele fez durante aquele tempo que ele estava bêbado. Muitas vezes eles acordam com aquela enxaqueca enorme por causa da bebida, mas eles não lembram o que aconteceu. Por quê? Porque eles não estavam em controle das suas vidas naquele instante. Eles não estavam em controle dos seus corpos naquele instante. E naquele instante que o álcool estava controlando eles, eles beberam, e deixaram o álcool controlar a vida deles, deixaram o álcool controlar o corpo deles. Então Deus vem aqui nessa passagem e ele fala, não seja embriagado, não deixe que o álcool o controle, mas sim, deixe que o Espírito Santo te controle. Então nós precisamos entender que nós devemos estar cheios do Espírito Santo da mesma forma que um bêbado está cheio do álcool. Nós não devemos controlar as nossas próprias vidas. Nós não devemos controlar os nossos próprios passos. Nós devemos estar tão cheios do Espírito Santo, tão controlado pelo Espírito Santo, que o que Ele fizer, o que Ele quiser, é o que nós estamos fazendo. Então, quando aqui nós começamos esses versículos, Efésios aqui, capítulo 5, aqui em versículo 18, nós vemos que Deus está falando já falando sobre a guerra espiritual. Já está falando sobre o Espírito Santo controlando as nossas vidas. Ele está falando que nós devemos estar submissos ao Espírito Santo, deixando Ele nos controlar. 3 versículos depois, nós vemos ele falando para todos, sejam submissos uns aos outros. Depois ele entra para a mulher especificamente, seja submissa ao seu marido. Depois ele vai para o homem, ama a sua esposa e os relacionamentos, as responsabilidades que cada relacionamento tem. Mas aqui vemos que depois que ele fala sobre os relacionamentos, ele volta então para falar sobre a guerra espiritual.
Ele volta a falar agora no fim do capítulo 6. No fim do capítulo 6, no meio do capítulo, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lembra no capítulo 5, versículo 18, ele já falou para ser cheios do Espírito Santo, para ser controlado pelo Espírito Santo. Aqui, depois que ele fala sobre relacionamentos, ele continua, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o que eu quero que nós pensamos aqui hoje? Não estou querendo focar muita atenção nas nossas responsabilidades específicas aqui no momento. Sim, nós devemos, pessoalmente, e nós lemos aí para você poder focar um pouco de atenção. Não vou explicar o que cada responsabilidade significa, ou cada responsabilidade, como nós podemos praticá-lo. Mas sim, nós precisamos, se nós vamos ter um bom lar, se nós vamos ter um bom casamento, se nós vamos criar os nossos filhos corretamente, se nós vamos ter uma família saudável, uma família onde que as pessoas olham para ela e eles querem uma família daquela mesma forma, uma família cheia de amor, uma família com alegria e paz, tranquilidade dentro do lar, nós vamos ter que entender que para ter um bom lar, para ter um bom relacionamento, não é por conta própria. Não é pelas minhas intenções, não é pelo meu trabalho, mas para ter um bom lar, precisa ser através do poder do Espírito Santo. Nós vemos ali no começo, na nossa conversa, no versículo que eu li para vocês, enche-vos do Espírito, seja controlado pelo Espírito. Falando sobre os relacionamentos e continuando no fim do capítulo 6, nós vemos ali as armaduras, as coisas que nós precisamos usar, a ferramenta que nós precisamos ter para continuar e para ter a vitória na batalha espiritual. Então nós temos que entender que Satanás quer destruir todos os lares. Satanás quer destruir todas as famílias e ele está disposto a fazer o que ele necessita fazer para destruir os lares. E por isso que nós temos mais do que 50% das famílias, dos casamentos, acabando em divórcio. Porque Satanás está conseguindo. Por quê? Porque nós não entendemos, primeiramente, ou muitas vezes, porque nós não entendemos que nossas responsabilidades, nós não entendemos quais são as nossas responsabilidades, e nós não estamos interessados de cumprir as nossas responsabilidades. Mas o que eu quero focar mais atenção, o que eu quero pensar hoje, não é tanto nas nossas responsabilidades, mas é na necessidade de nós estarmos sendo controlados pelo Espírito Santo. Note comigo em Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu sou carne e sangue, a minha esposa é carne e sangue, os meus filhos são carne e sangue, o meu chefe, o seu chefe é carne e sangue, os servos, todos os relacionamentos aqui na terra são carne e sangue. Mas aqui ele fala para nós, ele nos ensina, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos aqui que a nossa batalha, e nós acabamos de falar seja controlado pelo Espírito Santo, nós acabamos de falar sobre o relacionamento, e a realidade aqui, esses versículos, é uma continuidade, não cessou de um tópico entrando no outro, não. Relacionamentos, ele acaba de dizer aqui, não é uma batalha de carne e sangue. Para eu ter um bom relacionamento com alguém, eu não estou lutando com aquela pessoa. Quando eu brigo com alguém, não é porque eu estou brigando com aquela pessoa. Satanás está usando aquela pessoa para me irritar, para me irar. Satanás está me usando muitas vezes para irar outras pessoas ao meu redor. E nós temos que entender que todo ao nosso redor, sim, nós podemos decidir. Sim, nós temos o livre-arbítrio e eles não podem fazer nada além do que nós deixamos eles fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós deixamos eles controlar, nós deixamos eles colocar pensamentos de inveja, pensamentos de eu quero o que eu quero e a minha responsabilidade não importa. Nós deixamos que eles entram nas nossas mentes e usam as nossas mentes para batalhar contra o nosso amado.
Muitas vezes nós brigamos com a nossa esposa e pensamos que a nossa esposa é o problema. A nossa esposa, o nosso cônjuge não é o problema. O problema é nós não percebemos que é uma batalha espiritual. Nós não percebemos que a batalha não é carne, mas a batalha é contra os hostes celestiais, é contra Satanás, é contra os demônios, é contra eles, porque eles querem destruir os nossos relacionamentos, eles querem destruir o nosso casamento. Então, para nós termos um bom lar, para nós termos o esforço correto e o processo para poder ter um lar contente e para poder ter um casamento forte e para poder criar bons filhos, nós temos que entender, como está escrito aqui em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A minha batalha não é contra o meu cônjuge, não é contra a minha esposa. A minha batalha é contra Satanás, mas eu preciso focar nas minhas responsabilidades. Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então vemos aqui que a batalha dos nossos relacionamentos, qualquer relacionamento, mas hoje especificamente dos nossos casamentos, das nossas crianças, nossas famílias, é uma batalha espiritual. Note comigo em Efésios, continuando 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Lembra, nós estamos falando relacionamentos, ficar firme nos nossos relacionamentos, ficar firme, sim, na nossa batalha espiritual contra Satanás, sim, no nosso andar com Deus, sim, no caminhar correto nessa vida aqui na terra, mas especificamente nessa passagem é sobre os relacionamentos. Se nós vamos ter bons relacionamentos, se nós vamos ficar firme até o fim com os nossos relacionamentos, vamos ter que usar a armadura, vamos ter que usar as ferramentas que Deus tem nos dado. Aqui, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Em Salmo 127 nós vemos, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós vemos aqui que Satanás está batalhando contra as nossas famílias. Satanás está batalhando contra os nossos casamentos. Nós vemos em Efésios que ele começa a ser controlado pelo Espírito Santo, ele fala sobre os relacionamentos e ele continua e termina o livro de Efésios ali dando as ferramentas, é uma batalha espiritual não carnal, dando as ferramentas, as armaduras para que nós possamos ter essa vitória. Em Salmos aqui 127, nós vemos, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Note aqui, se nós tentamos ter um bom relacionamento com os nossos cônjuges, se nós tentamos ter um bom casamento, uma boa família sem Deus, sem o Espírito Santo, é em vão. Por isso que nós vemos mais do que 50% acabam em divórcio. E isso inclui cristãos, isso não é só o mundo. Isso é os casamentos dos crentes. Esse é porque sem Deus. Se nosso casamento é sem Deus e nós não trabalhamos com Deus para trabalhar nos nossos relacionamentos, se nós não estamos deixando que Deus nos controle nos nossos relacionamentos para a nossa família, a nossa batalha, se tentamos com a psicologia, se tentamos com simplesmente o amor físico, simplesmente com a paixão, simplesmente com as coisas que o mundo nos ensina para ter um bom relacionamento, note que eles não estão bem sucedidos. Somente aqueles que seguem os princípios de Deus podem ter um bom casamento, um casamento forte, um casamento feliz. Lembra, mais do que 50% das pessoas acabam em divórcio. Mas isso não precisa ser assim. Nós podemos aprender a usar o poder do Espírito Santo, a deixar que o Espírito Santo nos controle, a perceber e entender que nós temos que fazer as nossas responsabilidades na nossa família e que nós precisamos colocar Deus nas nossas famílias, deixando que o Espírito Santo, deixando que Deus atua nas nossas famílias. Não nós mesmos, mas o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, deixando que Ele, os princípios bíblicos, os princípios que Ele nos dá para ter
uma boa família, para ter boas crianças. Se nós não seguirmos os princípios que Deus nos dá, a palavra de Deus nos dá, se nós não deixarmos que o Espírito Santo nos ajude na nossa batalha espiritual da família, nós vamos também acabar no desastre do divórcio. Nós também não vamos conseguir ter a vitória nessa batalha espiritual. Ou nós podemos falar, nós amamos a nossa esposa. Muito bem, Deus nos ensina para amar a nossa esposa. Mas só com o nosso amor, sem os princípios bíblicos, não vai suportar a batalha espiritual. Não vai suportar o que Satanás e o que os seus demônios vão atacar nas nossas famílias. Satanás vai te atacar. Satanás vai atacar seu cônjuge. Satanás vai atacar suas crianças. Satanás vai atacar sua família. Ele não vai te deixar em paz. Ele não vai te deixar a sós. Se nós vamos ter uma boa família, se nós vamos ter um lar que agrada a Deus, mas um lar que também é contente, um lar que é forte, um lar que tem um bom relacionamento um com o outro, um casamento forte, não vai ser baseado nos princípios do mundo. Vai ter que ser baseado nos princípios bíblicos. Lembra, é uma batalha espiritual. Um casamento é uma batalha espiritual. Eu não estou batalhando contra a minha esposa. Eu amo a minha esposa me ama. Mas Satanás quer destruir aquele amor. Satanás quer colocar barreiras entre o casamento. Satanás quer colocar barreiras entre vocês e os seus filhos. Satanás quer destruir todos os relacionamentos possíveis que ele pode. Se nós vamos ter uma família agradável a Deus, se nós vamos ter uma família agradável a nós mesmos, nós vamos ter que focar nas nossas responsabilidades, focar nos princípios bíblicos de Deus para um bom casamento e para como criar os nossos filhos. Claro, hoje eu não tenho o tempo para ensinar todos os princípios do casamento e de criando filhos. Mas, primeiramente, o primeiro ponto que nós temos que entender é que tem que ser através do poder de Deus. Tem que ser uma casa com um alicerce sólido de Jesus Cristo. Sem a salvação, sem Jesus Cristo no lar, sem Deus operando na família, é quase impossível, se não impossível, ter uma família que vai suceder, ter uma família que vai ter uma alegria por muitos anos. Nós queremos ter uma boa família. Deus quer que nós tenhamos uma boa família. Lembra, Deus, Jesus Cristo, ele se chama o noivo e nós, a igreja, a noiva. Então, ele quer que o casamento aqui na terra seja uma para sempre. Por quê? Porque simboliza a nossa salvação, uma para sempre. Quando nós aceitamos a Cristo, é para todo sempre. O casamento, nós nos unimos, era para ser uma e para sempre. E Satanás quer destruir aquele simbolismo, para que nós não possamos ver quão forte aquele simbolismo é. E agora Satanás consegue colocar na nossa mente a dúvida sobre a vida eterna nas nossas vidas. Então hoje, que nós possamos lembrar que nós precisamos colocar Deus no centro das nossas famílias e que Deus, o Espírito Santo, os princípios bíblicos tem que ser o que nós usamos para fortalecer a nossa família, para ter uma família saudável. Muito obrigado pela sua atenção. Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.